Bom dia, igreja. Que a graça de Jesus se renove sobre nós. Você que está aqui pode se sentar. Você que está em casa, esteja com o teu coração atento. Não permita que nada te distraia, para que a gente possa juntos ouvirmos a palavra de Deus, meditarmos e sermos abençoados por ela. Amém? Quero te convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta de Tiago, livro de Tiago, capítulo de número 4. Tiago 4, quero ler do versículo 13 ao versículo 15. Carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 15. Senhor, fala ao nosso coração, Pai. Continua, Deus, trazendo, Pai, a Tua vontade, Deus, ao nosso coração, Pai. Deus, nós precisamos de Ti, como o pastor Reinaldo falou, vivemos dias difíceis, Pai, mas a Tua palavra, ela nos consola, ela nos anima, nos encoraja, Pai, e ela nos traz a luz para vivermos de acordo com o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, vou ler na revista atualizada: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quando eu vou para a palavra de Deus, eu fico sempre surpreso, porque como o pastor Reinaldo falou do outro texto, esse texto também parece muito atual, não parece? Se alguém chegasse para você e te desse essa repreensão, quando você compartilha os seus planos, dizendo você não sabe do amanhã. Quem sabe agora está fácil, né? A gente entender essa perspectiva, porque agora a gente sabe que o amanhã ele está meio sombrio, né? E a perspectiva ainda não tem, nós não sabemos quando as coisas vão mudar. Mas eu fiquei pensando se essa palavra tivesse sido dada a nós, por exemplo, no início do ano, quando numa mudança de ano nós fazemos planos, nós temos sonhos a realizar, nós damos passos, nós organizamos a nossa vida em torno dos nossos objetivos. E de repente, a nossa reflexão é: nós não sabemos do amanhã. E a gente está encerrando, né, o ano de 2020. A gente tem só mais 3 cultos, né, até o final do ano. E a grande pergunta que fica é: o que aprendemos desse ano de 2020? Quais foram as lições que nós tiramos? O que nós assimilamos desse tempo, né? E várias vezes durante esse ano nós trouxemos mensagens de esperança, de encorajamento, de alegria. E a minha intenção nessa manhã é te fazer pensar, é te fazer refletir, né? Nós vamos entrar em um novo ano com uma perspectiva totalmente diferente do que entramos nesse ano de 2020, concorda comigo? No ano passado, tínhamos muitas ideias e planos, com certeza você, a sua família, profissionalmente. E chegou lá o mês de março e tudo mudou. E tudo foi ou adiado ou postergado, né? Mas a grande questão é: a vida vai parar por causa disso? É claro que não. Porque faz toda a diferença nós caminharmos com o Senhor. Ele é o dono da história, Ele conduz o curso da história. Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, não foi um ano perdido, tá, gente? Nós falamos um pouco sobre isso aqui na celebração de ação de graças. Foi um ano onde, quem sabe, essa palavra ela torna-se muito prática para nós. Quem sabe essa perspectiva muito autônoma que nós temos a tendência de ter como seres humanos, de pensar: eu vou organizar minha vida, eu vou fazer os meus planos, eu vou ter as minhas conquistas. Tudo isso em si não há nada de ruim, mas a grande questão é quem está no controle. Não eu, não o nosso ego, mas o Senhor. E nós permitimos então entender que tudo que Deus nos permitiu passar nos fortalece, nos acrescenta, nos amadurece.
para que a gente possa de fato experimentar a vontade dele. A gente vive em tempos de muitas mudanças, e eu digo isso não apenas por causa da pandemia, né? Nós estamos no século 21, na era da tecnologia, mudanças nas relações, mudanças na forma de fazer as coisas, mudanças até mesmo na maneira de se conduzir a fé cristã. Os fundamentos são os mesmos, mas hoje nós estamos transmitindo uma celebração para você acompanhar da sua casa. Quem pensaria isso há alguns anos atrás? Quem sabe aqueles que são mais antigos na igreja, né? Por exemplo, aqui o pastor Reinaldo, não tem como não te citar, né? Você consegue imaginar lá na tua juventude, pastor Reinaldo, que você poderia estar hoje, né, assistindo o culto da sua casa, como você mencionou, debaixo das cobertas? De maneira nenhuma. Tantas perspectivas de mudanças, muitas mudanças positivas, de fato, né, nas relações humanas. Hoje há uma facilidade de nós nos comunicarmos com as pessoas que estão longe, né? Mas também muitas outras dificuldades e mudanças que vêm como desafios para nós vivermos, né? Desafios de escassez, né? Quem diria que em Curitiba faltaria água, né? Hoje, por coincidência, está chovendo, mas pouco aconteceu isso nesse ano de 2020, né? E nós que sempre reclamávamos que Curitiba sempre estava chuvosa, agora ficamos aguardando os tempos de chuva para que a gente não tenha falta de água nas nossas casas. Tantas coisas, tantas desigualdades novas, né, que todo o século 21 e os dias que a gente vive se apresentam. E eu penso que tudo isso traz à tona um grande problema, que é isso que eu mencionei no início. O ser humano, ele se sente muito autônomo. Eu conduzo, eu faço, eu dou conta. Existe muito uma corrente hoje em dia que fala sobre quase que um culto de si mesmo, né? E esse é um pouco o discurso, se você abre vários dos canais no YouTube hoje em dia, de pessoas dizendo: você precisa encontrar o seu potencial, fazer por si mesmo, você precisa se desafiar. E acredito que todas essas ferramentas usadas com equilíbrio, elas são positivas, né? Nós somos seres que precisamos ser estimulados, né? Desafiados. Mas a grande questão é a essência, né? A essência nossa é uma natureza humana pecadora, que pensa apenas em si mesmo. E por isso a gente vive numa sociedade que está como está, porque se todos estivessem pensando no próximo, as coisas não estariam como estão. Mas eu não quero trazer uma perspectiva pessimista e nem, quem sabe assim, te fazer ficar meio para baixo, mas a minha grande questão aqui nessa manhã é te fazer pensar sobre o grande perigo disso, de nós passarmos a fazer as coisas e decidirmos pela nossa própria cabeça. A Bíblia fala que o coração humano é enganoso, e nós precisamos então entender a maneira de não nos perdermos nesse processo, nem sermos conduzidos apenas pela nossa própria mente, pelo nosso próprio coração. A Bíblia nos ensina a nós estarmos sensíveis e vivermos a vontade de Deus. Algumas semanas atrás eu também falei um pouquinho sobre vontade de Deus, mas eu quero insistir um pouco falando sobre isso. Você entende a vontade de Deus para a sua vida? Não aquela vontade de Deus genérica, que a gente pode extrair das Escrituras, que vale para todos os cristãos, mas a vontade de Deus específica para a sua vida. Isso tem muito a ver com você entender o seu propósito, mas também tem muito a ver com você discernir o que Deus tem para você em cada fase da sua vida, da sua caminhada de fé. Muitos cristãos se acomodam e acabam ouvindo de Deus muita coisa no início da caminhada e depois as coisas vão se perdendo ao longo dos anos. E eu quero te fazer pensar que nós precisamos ter essa reflexão muito fresca na nossa memória e no nosso coração, porque a gente precisa depender do que Deus tem para nós. Eu escolhi como tema para essa mensagem o seguinte: apenas se o Senhor quiser. Talvez seja uma frase que possa conduzir a tua vida. Eu vou fazer isso apenas se o Senhor quiser. Eu penso em fazer isso, meu plano é esse, apenas se o Senhor quiser. Aqui não é aquela ideia fatalista, né? Tipo assim, quando a gente faz uma oração, pensa, se Deus quiser, vai acontecer. Ou quando a gente tem um plano e a gente começa a dar passo, seja na vida profissional, familiar, de relacionamentos. Se Deus quiser, uma coisa passiva, uma coisa fatalista. Quem sabe Deus não quis, né? E a gente fica meio que atribuindo como se Deus tivesse uma vontade que muda de acordo com o tempo, de acordo com as circunstâncias, de acordo com o humor. Mas a vontade de Deus, ela é estabelecida
de uma maneira muito clara nas Escrituras, mas também há uma vontade de Deus específica para mim e para a sua vida. E a gente não pode se comparar, e a gente vive num mundo onde as pessoas se comparam e querem viver a vida do outro, né? Eu não tenho problema com as redes sociais, mas quanto de prejudicial há essa comparação, essa competição, porque não há um conhecimento da sua própria identidade, do seu propósito, de quem se é em Deus e o que Deus tem para a sua vida, para a sua história. Se Deus quiser, sim, farei isso, aquilo. E essa afirmação precisa estar na ponta da nossa língua. Porque a gente não pode viver sem incluir o Senhor, gente. Nós não podemos viver a fé cristã do domingo, onde a gente ouve uma mensagem, é desafiado, mas volta para casa, ou na segunda-feira no trabalho, todas as coisas mudam, são diferentes. A gente age de acordo com os mecanismos deste mundo. Eu quero compartilhar então algumas lições preciosas que esse texto de Tiago tem a nos ensinar. E a primeira delas é que apenas se o Senhor quiser, viveremos. Queria dizer para você que você não tem condições de determinar a sua vida ou a sua morte. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo é que apenas se o Senhor quiser, nós viveremos. A gente pode fazer a nossa parte, devemos, né? A gente está numa época onde a gente precisa se cuidar, a gente precisa tomar as medidas de precaução. Mas, gente, apenas se o Senhor quiser, há vida. Não apenas para mim, mas para a humanidade, de maneira geral. E é isso que Tiago fala: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. A gente precisa saber e afirmar que a nossa vida depende do Senhor. Você tem isso muito claro para você? Que a tua vida depende de Deus? Se o Senhor quiser, não só viveremos. É isso que o texto está falando. Você deve dizer, se o Senhor quiser, não apenas você vai estar vivo. E, gente, quando a gente chega ao final de ano e a gente teve nossa celebração de ação de graça, a gente precisa estar grato. Deus nos permitiu estarmos vivos, respirando aqui hoje, nessa celebração. Você na sua casa. Muitas vezes o nosso coração não é grato, é insatisfeito. A gente nem repara que é um grande esforço para manter-nos vivos. Todo o nosso corpo funcionando, a nossa mente em condições, e Deus permitindo que nós façamos o nosso processo de respirar o ar a cada minuto e a cada segundo. Eu vejo aqui que esse texto fala um pouco sobre essa transitoriedade da vida, né? Nós, seres humanos, somos criados para a eternidade. Por isso a gente vive achando que nada vai acontecer, a gente vai viver para sempre nessa vida aqui, mas há um momento onde Deus estabeleceu que nós pudéssemos deixar essa vida para vivermos uma vida na eternidade. E por isso é tão importante nós vivermos a nossa fé alicerçada no fato de que nós estamos nos preparando para uma vida que continua depois, a vida que se vive na eternidade. Agora, uma coisa é fato, a minha vida não depende de mim, não depende dos outros, não depende da ciência, mas depende de Deus. E aqui o Tiago vai falar de uma figura, na verdade ele vai usar a figura da neblina para explicar sobre o fato da vida ser algo passageiro. Ele fala assim: sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Você já saiu de casa de manhã com aquela neblina bem cerrada, assim, já? Quem aqui pode levantar a mão para eu saber? E aí, quem sabe você foi na padaria e a hora que você voltou, não tinha mais nada. Ou quando você retornou do trabalho, parece que são dois cenários completamente diferentes. E Tiago está falando, a nossa vida é assim, ó. Uma hora tem, outra hora não tem mais. E o que isso deve nos fazer pensar? Como que a gente aproveita a nossa vida nesse mundo? Tudo que a gente sabe que vai acabar logo, a gente aproveita intensamente, não é verdade? Tem várias coisas que são controladas pelo tempo, e você fica, poxa, vai acabar, eu quero aproveitar intensamente. E por que isso não é verdade quando a gente pensa no aspecto maior da nossa vida, de tudo que envolve a nossa vida? Ainda há uma outra figura utilizada nas Escrituras para falar a respeito dessa
da vida ser essa passageira, que é o sopro. Tudo bem que agora, em época de pandemia, não dá para ficar soprando, né? Muito. Mas a vida é como um sopro. Tem como guardar a força do sopro, né? A gente teve, um tempos atrás, uma presidenta no nosso país que disse que queria estocar o vento, né? E, pelo jeito, não conseguiu. Né? E o sopro é da mesma forma. Não tem como a gente guardar. Quando soprou, faz um efeito e acabou. Há um texto lá em Jó que fala sobre isso e diz assim: o ser humano é como um sopro, a sua vida é como a sombra que passa. Ainda uma outra figura, fala de uma sombra. Passou, não tem mais. O que isso significa para nós? Isso não deve gerar em nós desespero, de ficarmos deprimidos, mas deve nos fazer dar valor à vida. Se você não gravar nada que eu falar aqui nessa manhã, que você pelo menos saia daqui pensando: eu quero dar mais valor à minha vida. Eu quero valorizar tudo que Deus me proporciona. Eu quero valorizar o fato de eu estar vivo e de que mesmo em meio a uma pandemia de meses, o Senhor está me sustentando, me guardando. A gente sabe que muitas pessoas se foram, pessoas estão sofrendo, e a gente sabe que isso faz parte dessa vida. Mas se nós não contarmos com o fato de que, independente de que vivamos ou morramos, é Deus quem determina, a gente não está se diferenciando em nada do pensamento deste mundo. E o que o Tiago estava falando aqui, e é uma exortação dizendo: você precisa ter essa consciência de que a vida passa, para que a gente possa dar o devido valor a ela. E para isso a gente precisa aproveitá-la. E, gente, o que é aproveitar a vida? Você que está aqui presencialmente, pode me dar algum exemplo? O que é aproveitar a vida? Vai lá, Júnior, o que é aproveitar a vida? Estar com a família e os amigos. O que mais? O que é aproveitar a vida, Osmar? A mesma coisa, estar com a família e os amigos. O que mais, gente? Servir o próximo. O que mais que é aproveitar a vida, gente? Comer, claro, né? Estava demorando para alguém falar. Obrigado. A Nath que falou? Nath me representa. O que é aproveitar a vida, pastor Reinaldo? Curtir cada dia, cada momento, cada pedaço de pudim, né? O que é aproveitar a vida, gente? Lucas, o que é aproveitar a vida? Jogar tênis, né? Também os esportistas também me representam. Dormir. Né? Na hora que dá, né? Dormir, porque senão também a gente não aproveita, né? A vida totalmente. Que mais, gente? O que é aproveitar a vida? Como? Viajar, com certeza, né? Quem sabe agora a gente não está conseguindo aproveitar tanto, mas já aproveitamos, né? E a gente pode se preparar para o futuro nesse sentido. Quem sabe você se preparar melhor para o seu trabalho, estudar, valorizar mais os relacionamentos. Tem tantas coisas, gente, que envolve esse aproveitar a vida. Mas para isso eu preciso ter consciência de que é Deus quem me dá essa vida. Você percebe que não tem como dissociar a nossa vida do Senhor? E é isso que vai fazer toda a diferença para que a gente passe pelos momentos difíceis, para que a gente enfrente as lutas e batalhas da vida com aquele sentimento de que valeu a pena. Gente, não aproveitar a vida como o mundo prega, de você se gastar, né, como disse. Uma vez eu ouvi aqui uma pregação, você, Júnior, vai lembrar do João Haroldo falando sobre se gastar, né? É assim que o mundo diz, né? Com tantas coisas prejudiciais ao nosso organismo, à nossa mente, enfim, à família, aos próximos, mas aproveitarmos tudo que Deus, tudo com letra maiúscula, tá, gente? Tudo que Deus tem para nós. E às vezes a gente passa tempo e não discerne o que é esse tudo que Deus tem para nós. Então, em primeiro lugar, para que a gente possa, de fato, viver apenas o que o Senhor quer para a nossa vida, a gente tem que viver entendendo que nós viveremos apenas se o Senhor quiser. Segunda lição que eu tiro desse texto é que apenas se o Senhor quiser faremos planos. Apenas se o Senhor quiser
faremos planos. Lá na carta de Tiago vai falar: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Qual que é o erro dessa afirmação aqui, gente? Não ter incluído o Senhor nos planos. É só esse o erro dessa afirmação. Há alguma coisa ruim e negativa e é pecado fazer planos, gente? Sim ou não? É pecado fazer planos? Não. Se fosse, né, Felipe e a Ana que estão fazendo planos para o casamento, estariam pecando, né? Mas nem isso está dando mais. Mas não, Deus também se alegra que nós possamos prever, dar passos, batalhar para conquistar os nossos sonhos e para realizarmos os nossos planos. Mas a repreensão aqui está no fato de que Deus está longe desses planos. Deus está fora, não está incluído, não foi submetido a Ele. E gente, você já fez planos sem submeter o Senhor? Sim ou não? Eu já fiz. Deu certo? Não dá certo. Pode parecer que deu certo. Você vai falar: mas puxa, as pessoas que não temem a Deus fazem planos e dá certo. Porque tem alguns mecanismos e alguns princípios que são universais para que as coisas aconteçam. Mas nós que caminhamos com o Senhor sabemos que há um triste fim para os planos que Deus não está incluído nesses planos. Né? A gente pode olhar na nossa própria vida, a gente pode perceber na vida de pessoas. A gente precisa submeter os nossos planos a Deus. E aí ali Tiago vai falar: em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Por isso a Bíblia não desautoriza os planos, gente. E muitos, lendo apenas essa passagem de Tiago isolada, vão pensar: poxa, tenho que abandonar os planos. Já estava escrevendo os planos para 2021, quem sabe esse ano está um pouco mais devagar, né, gente? Porque a gente não sabe o cenário, a gente não tem detalhes. Mas muitos de nós costumam ter essa prática, essa disciplina de fazer planos. Às vezes faz de uma maneira mais organizada, às vezes faz do seu jeito, não importa. Não precisa estar no papel. Planos podem ser desenvolvidos na mente, no coração. Mas Deus nos permite sim ter planos. Eu gosto muito lá de Provérbios 16, verso 1, quando diz: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. A pessoa faz os seus planos, verso 9, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Gente, está vendo que como faz toda a diferença o Senhor está incluído? A gente pode fazer os planos, mas a gente precisa contar com a direção, com a última palavra do Senhor. O próprio Jesus falou sobre isso, né? De planejar. Jesus falou até sobre fazer orçamento, né? A gente pensa que é uma coisa tão humana e que não é espiritual, né? Você sabia que Jesus falou para fazer orçamento? Você não sabia? Quem sabe você não faz seu orçamento familiar? Quero te desafiar você a pensar sobre isso, né? Quem sabe você não faz o orçamento da sua empresa, do seu trabalho. Lá em Lucas, capítulo 14, a partir do verso 28, Jesus diz assim: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Está vendo Jesus falando para fazer orçamento aqui, gente? Que é parte de um planejamento, né? Rona e Luiz estão fazendo reforma no apartamento, né? Tiveram que sentar, não tiveram? E calcular para fazer os planos. É óbvio que reforma sempre gasta mais do que o previsto, né? E ainda mais em tempos tão desafiadores como os nossos. Mas parte do processo de, ao longo do que cabe a nós podemos ir incluindo o Senhor nos nossos planos. Porque, gente, tem muita gente, eu não vou entrar muito nesse tema do dinheiro aqui, mas tem muita gente que acha que o dinheiro não é espiritual, que não ora pelas suas finanças, que não coloca diante de Deus os seus orçamentos, os seus planos de uma compra, uma viagem, uma aquisição, enfim. E por muitas vezes se frustra e não alcança e não consegue. Porque aqui a gente precisa, de acordo com esse texto, entender que se Deus quiser, a gente vai poder realizar os planos se nós incluirmos a Ele. Jesus ainda disse: se você não fizer isso, Ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Esse texto está num contexto onde Jesus está falando do discipulado, né? De você
pensar bem se você quer caminhar com Cristo, porque tem implicações, tem renúncias que você vai precisar fazer. Mas ele está usando um exemplo da vida real, né? E ele não está dizendo que está errado isso, ele está dizendo que está correto, que é prudente, que é sábio eu parar e planejar e pensar, mas eu preciso incluir o Senhor nesse processo. E aí ele fala que você pode até sofrer, né, bullying por causa disso, né? Diz que outros vão caçoar dizendo, começou, mas não pôde terminar. Mas se você inclui o Senhor, com certeza você vai terminar. Às vezes pode demorar mais do que você gostaria, às vezes pode sair um pouco diferente do que você planejou, mas as coisas vão poder acontecer, porque você incluiu o Senhor nesse processo. Por isso precisamos aproveitar tudo que Deus tem para nós e precisamos ser ativos no processo de vivermos a vida que Deus tem para nós. Fazemos planos sim, mesmo não tendo controle sobre o futuro, mas os planos eles apontam o caminho, eles dão o norte, eles nos mantêm na rota, são ferramentas e não o fim em si mesmo. Então eu quero te perguntar nessa manhã, você tem feito planos? Quem sabe você estava desestimulado para fazer planos ao final de 2020, depois de meses de pandemia. Quem sabe o teu coração está pesado porque algumas coisas que você previa que acontecessem nesse ano não aconteceram. Quem sabe você está em lutas pensando, puxa, eu não estou conseguindo, né, dar passos para algo que eu sempre esperei, ou que eu desejo tanto, ou para a minha família, para o meu trabalho. Quero te falar nessa manhã que você precisa colocar esses planos diante do Senhor, e que incluindo Ele você vai ter bom êxito. É isso que a Escritura nos fala. Você precisa ser ativo nesse processo, sair da inércia e fazer planos segundo a vontade de Deus. É isso que Tiago está falando. Não está repreendendo o fato de você organizar a sua vida. E aqui eu estou falando de vários aspectos da vida. Falei da vida financeira, mas você poderia pensar na tua vida espiritual. Como foi a tua vida espiritual em 2020? Quem sabe você precisa fazer planos para amadurecer, crescer no próximo ano. Ou quem sabe a tua vida profissional ou familiar. Os desafios mudaram, então quem sabe você precisa readaptar os seus planos, sentar com a sua família, ou com a sua equipe de trabalho, enfim, sairmos da inércia e fazermos os planos segundo a vontade de Deus. E por fim, a terceira lição que esse texto nos traz é que apenas se o Senhor quiser, nós realizaremos os nossos planos, porque ele fala ali no texto, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. E o fazer isto ou aquilo é, de fato, realizar os planos. Hoje ou amanhã iremos para... Se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser, nós conseguiremos. Se o Senhor quiser, nós alcançaremos. Se o Senhor quiser, nós teremos conquistas. E, gente, quais são os anseios do teu coração? Você já colocou isso diante de Deus? Puxa, tem tantas coisas que eu desejaria viver, experimentar, conquistar. Quais são as realizações que você tem feito na sua vida e que você pretende fazer, seja na vida pessoal, familiar, profissional, ministerial, para servir o reino de Deus? O que você cogita no seu coração? Será que eu e você temos permitido Deus estar, de fato, no controle, no comando? Lá em Filipenses tem um texto que eu gosto bastante, quando o apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 2, verso 13, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Se nós estamos sensíveis e submetemos a nossa vontade, a vontade de Deus, esses planos vão ser os planos de Deus para nós. E é Ele quem estabelece o querer, Ele brota muitas vezes sementes de coisas no nosso coração, e é Ele mesmo que faz com que essas coisas se concretizem. Se o Senhor quiser, faremos, porque a nossa vida está nas mãos dEle. A gente consegue perceber que a gente só pode conquistar algo nessa vida se nós tivermos a bênção de Deus conosco. É isso que o autor de Eclesiastes falou, o restante é correr atrás do vento, o restante é vaidade, e tem tanta vaidade nessa vida, ao nosso redor, mas quando nós fazemos as coisas por convicção de que Deus quer que a gente faça,
quando a gente tem planos que estão submetidos à vontade de Deus, aí não é vaidade, aí não é sem sentido, não é em vão. O apóstolo Paulo tinha essa preocupação de não correr em vão, de não fazer o esforço que ele fez pelo reino de Deus em vão. E nós precisamos ter essa preocupação também, termos sim intenções que estão alinhadas à vontade de Deus, para que possamos dar passos para realizar, conquistar, discernindo o que Deus tem para nós. Quero concluir essa mensagem então te falando que esses 3 aspectos precisam caminhar juntos. Apenas se o Senhor quiser viveremos, faremos planos e os realizaremos. Então eu te pergunto, qual destes é o maior desafio para você hoje? Qual desses é o maior desafio para você hoje? Você tem submetido a sua vida ao Senhor, Criador e sustentador de todas as coisas? A gente está às portas de um novo ano e precisa mexer conosco. Não pode ser a vida caminhar igual, automática, né? Tudo bem que continua sendo igual, é a vida, né? São dias, né? Só uma categorização, né? De dia, mês e ano. Mas esses momentos podem servir de transições para a nossa vida, podem servir de incentivo, pode se fazer de um trampolim para nós, de pensarmos, poxa, agora eu vou dar passos, eu vou mudar algumas coisas, eu vou orar por determinadas coisas que quem sabe eu não orava, eu vou colocar diante de Deus, eu vou discernir a vontade de Deus para mim. Lá em Atos 17, 28 fala, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Essa é a verdade, gente. É no Senhor que nós podemos viver, fazer algo e manter-nos nisso que nós fazemos, para que a gente possa ter conquistas. Quero te convidar a ficar de pé, você que está aqui, e a você, por alguns instantes, pensar sobre isso. Eu gosto muito desse texto de Tiago. Muitas vezes já falou meu coração. Tem pessoas que têm mais aptidão ou gostam mais de fazer planos. Eu gosto de fazer planos. Por isso eu preciso sempre submeter os meus planos a esse texto aqui, que diz, você precisa envolver o Senhor. Nós não estamos no controle, Ele está no controle. Feche seus olhos. Queria que você pensasse agora nos planos que estão aí diante de você. Quem sabe planos pessoais, quem sabe para alguns planos relacionados à família, aos filhos, esposo, esposa, ou ainda planos profissionais, planos financeiros, de conquistas, planos no ministério, na caminhada com o Senhor, no serviço ao reino de Deus, planos que demandam esforço, que demandam dedicação, que demandam organização, que demandam dar passos. Coloque diante do Senhor, diga, Senhor, eu quero que o Senhor conduza os meus planos. Diga para Ele, apenas se o Senhor quiser, eu vou fazer isso que eu já estava pensando semana passada. Apenas se o Senhor quiser, vai acontecer aquilo que eu estou planejando há mais de mês. Apenas se o Senhor quiser, aquela intenção que eu tenho há anos vai acontecer no próximo ano. Apenas se o Senhor quiser. Faça a tua oração aí. Diga para o Senhor o que passa no teu coração. Diga quais são esses planos, anseios que você cogita na tua mente, no teu coração. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque a tua palavra é viva, Senhor, e ela nos desafia, Pai. Senhor, eu quero submeter a Ti os meus planos, Pai, e oro para que os meus irmãos e irmãs também possam dar passos, Senhor, para submeter tudo ao Senhor, Pai. Obrigado, Deus, pela nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, Deus. Obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá de fazermos planos, Pai. Mas obrigado, Deus, porque sabemos que só irão acontecer se o Senhor estiver nisso, Pai. E o Senhor nos permite conquistas, realizações, e nós queremos fazer para que a nossa vida esteja alinhada com a Tua vontade, para que a nossa vida faça a diferença pelo Senhor, Deus, para que a nossa vida contribua com a expansão do Teu reino nessa terra, Pai, que o nosso testemunho possa impactar e ser relevante, Deus, ao redor, Deus, das pessoas que estão próximas a nós, Pai, e que o Senhor possa continuamente falar no nosso coração.
que apenas se o Senhor quiser, a gente experimente, viva tudo que o nosso coração tem cogitado, e que o nosso coração fique em paz, submetendo, sabendo que o Senhor tem o melhor, mas que de fato a gente possa experimentar tudo com letras maiúsculas que o Senhor tem para nós. É o que te pedimos nessa manhã, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, você que está aqui no Centro Cívico, você que está em casa, uma semana abençoada para você.